Observe as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Cuidado para não marcar a correta, hein? Sobre o funcionamento do motor. A energia produzida pela queima da mistura ar-combustível é convertida em energia mecânica. Isso é verdade ou é mentira? Isso é correto ou incorreto? É correto. A energia produzida pela queima do motor, ele faz isso. A função do motor é queimar combustível, pegar aquela energia da queima do combustível e produzir energia mecânica ou energia cinética. Você pode tropeçar aí também nesse termo, cinética. O que é essa energia? É força mesmo. Imagine o seu organismo. Ele é um motor, é uma máquina biológica, obviamente, né? Mas ele faz mais ou menos o que o motor do carro faz. Você coloca o alimento no seu organismo, ele pega a energia daquele alimento e converte em força para você andar, para você movimentar, para você sobreviver, não é verdade? Se você para de consumir alimento, você deixa de ter essa energia do alimento, consequentemente você não vai ter força, que é a energia mecânica, força cinética. O motor do carro faz isso é correto, a questão está pedindo a incorreta, então eu eliminei. A ignição desloca a energia do motor para as rodas. Ignição? Não. Quem desloca, quem leva a força gerada pelo motor até as rodas é o sistema de transmissão. Isso aqui é incorreto, a questão está pedindo a incorreta, certamente será essa a resposta. A mistura ar-combustível é levada para dentro dos cilindros, onde é comprimida e queimada. Exatamente. O combustível é misturado com o ar e ali ele torna-se uma mistura explosiva e ele vai para dentro dos cilindros que estão dentro do bloco do motor, lá no interior do motor mesmo. E lá ele é comprimido e depois queimado, onde acontece a explosão. Isso é verdade, como a questão está pedindo a incorreta, já eliminei. Nos motores a diesel, tem a gasolina, tem etanol, tem diesel, não é? Nos motores a diesel, somente o ar é comprimido na câmara de combustão. Realmente, lá dentro da câmara de combustão, o cilindro do motor a diesel, não entra combustível e ar, não. Entra só o ar, ele é comprimido. E na hora de explodir, o sistema de injeção joga o diesel ali junto, aí ele explode. É diferente do sistema a gasolina ou etanol. Não vou entrar nos detalhes aqui. Agora presta atenção, aqui tem a palavra somente, que é uma casca de banana. Casca de banana é uma armadilha que é colocada na alternativa para fazer você errar. Em 90, mais de 90, 95, 97, por aí, quase 100% das vezes que tiver uma casca de banana numa alternativa, ela é incorreta. Mas nesse caso, ela não é incorreta. Aqui não está incorreta. Então, aquele 1%zinho ali de exceção encaixou aqui. Então, se você está acostumado aí com as dicas e macetes que a gente dá, pode ser que você tenha marcado a alternativa D por causa do somente, mas nesse caso aqui, o somente não tornou a alternativa incorreta. Ela é correta do jeito que está aqui. Então, a alternativa D está eliminada porque a questão pede a incorreta, que é a alternativa B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O catalisador é um dispositivo localizado aonde? Bom, o catalisador é um dispositivo que tem a função de converter gases tóxicos em gases não tóxicos ou não nocivos à saúde humana, à natureza. Ele fica onde? Ele fica na saída do motor ali. O motor queimou o combustível e tem as válvulas de escape. Saiu da válvula de escape, já cai no catalisador ali para fazer essa conversão de gases tóxicos para gases não tóxicos. Então está onde? Junto ao escapamento do veículo? Sim, ele está no escapamento, ali antes do escapamento, entre o motor e o escapamento, vamos dizer assim. O catalisador até faz parte do sistema de escapamento. Junto ao escapamento, de certa forma, junto ao tanque de combustível, não. No interior do motor, não, ele não está dentro do motor. Ele está logo após a saída das válvulas de descarga. Exatamente isso. O motor queimou o combustível, na hora de expelir ele, jogar para fora aquele resíduo daquele de combustível, o catalisador pega aquilo ali, converte em gás não tóxico e aí vai pelo escapamento para ser expelido ali. A alternativa D é a que melhor define aqui o que é, onde está o catalisador. O efeito estufa tem como consequência, bom, como é que eu vou saber a consequência se eu não sei o que é efeito estufa? Então vamos lá rapidamente, hein? Nós temos aqui o Sol, a Terra, aliás, esse aqui é o planeta Terra. Nós temos aqui o Sol.
Muito bem. O Sol aquece o planeta Terra. Confere? Até aí, tudo bem. Só que parte desse calor, ele é rebatido e retorna para o espaço, dissipa para o espaço. Se não fosse uma redoma de carbono que tem aqui ao redor do planeta, esse calor seria todo refletido e o nosso planeta teria uma temperatura em torno de menos 30 graus. Não dá para viver numa temperatura dessa, muito congelante, concorda? Então, ótimo, a própria natureza cuidou de criar essa redoma de carbono aqui ao redor do planeta, que ela é produzida por meio de pântanos, fezes de animais e outros. Isso é feito naturalmente. Só que os efeitos da ação humana por meio da queima de combustível dos automóveis, dos veículos automotores, das indústrias e outros, fez o quê? Aumentou muito essa redoma aqui, ela ficou muito grossa. É como se você dormisse no verão com 2 cobertores. Então o que acontece? Todo o calor do Sol que chega aqui fica retido. Ele não consegue ser dissipado para o espaço. E isso faz a temperatura da Terra aumentar demais. O que antes, a gente deveria ter aí aproximadamente uns 20 a 30 graus positivos, por conta daquela primeira camadinha ali formada pela própria natureza, agora chega a passar de 30, 40, 50, já vi picos aí de temperatura no planeta de 60 graus em algumas regiões, é muito quente. Então essa redoma que acontece aqui em volta, ela retém calor demais e fica muito quente. Aí eles usaram o termo efeito estufa, porque uma estufa é um dispositivo quente, para esterilizar materiais. O que isso faz? Isso de cara, isso já começa provocando aqui derretimento das calotas polares, tanto a norte quanto a sul. É claro que isso não acontece de um ano para o outro, gente? Isso é com o passar de centenas de anos. Mas esse gelo vai derretendo e aumenta o nível dos oceanos. E daí, meu querido, já cria impacto direto com a natureza e com a vida humana. Então, esse efeito estufa, esse superaquecimento global, ele tem como consequência o quê? Agora que você já conhece aqui o mecanismo. Excesso de gás carbônico na atmosfera? Não. Até tem, o gás carbônico aqui, que é o que gera essa camada aqui, mas essa não é a consequência. A consequência é o aquecimento. Então, lá está fora. Excesso de gás clorofluorcarbono, que é o clorofluorcarbono de CFC, isso aqui é outro gás que, no caso, aí, prejudica a camada de ozônio, também não é essa. Destruição das moléculas de ozônio, não é essa. Elevação da temperatura média do planeta, essa é a resposta letra D. Ou seja, bem técnico de novo, mas o Detran cobra, a gente tem que saber, Os gases resultantes da combustão quer dizer a queima do combustível, junto com óxido de nitrogênio. Então, nós falamos aqui de gases, falamos de óxido de nitrogênio, entram em contato com o oxigênio e o vapor d'água na atmosfera e voltam à superfície sob a forma de... Moçada, é uma coisa bem técnica, eu particularmente nem vejo necessidade na pessoa que está tirando a habilitação saber dessas minúcias, essa coisa técnica mesmo, do que acontece quimicamente para poder explicar a poluição atmosférica, a poluição ambiental que acontece em relação do uso dos veículos automotores. Mas o Detran continua insistindo nesse tipo de questão, então vamos entender. Quando você junta, isso é explicação química, tá? Gases, resultantes da queima de combustível. Queimou o combustível, resultou em gases, sai lá pelo escapamento. Óxido de nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, você tem o retorno para a atmosfera, que isso vai tudo evaporando, vai tudo subindo, formando aquelas nuvens lá, Volta em forma de quê? De raios? Não, Raios e trovões? Não. O trovão, então, é só o barulho. Chuva ácida, essa é a resposta, chuva ácida. Material particulado? Não. Material particulado é o que sobe ali, junto ali com o óxido de nitrogênio, o oxigênio e vapor d'água, que vai voltar em forma de chuva ácida. Então, guardem isso. Eu acho que a palavra-chave aqui para você saber que a pergunta está relacionada à chuva é o vapor de água, o vapor d'água. Porque a água, assim, obviamente, nos remete a entender que vai virar chuva, correto? Então, guardem isso. A dica é essa. Em meio a toda essa maionese aqui de substâncias que a gente tem,
O água é a palavra-chave para você ligar aqui, ó, com a chuva. Afinal, chuva é água, né? Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Olha, quem que vai realizar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores? Quem que vai fiscalizar o processo de aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores? Quem que vai controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores? Que órgão é esse, hein? Tem mais, não acabou aí não. Expedir e cassar a licença de aprendizagem. Licença de aprendizagem é a LADV. Agora presta atenção, a licença de aprendizagem ela não é mais cassada, ela é suspensa, tá? Suspensa. Então aqui o examinador pecou ao usar o termo cassar. Então expedir e suspender a licença de aprendizagem. Permissão para dirigir, aí sim, e a carteira nacional de habilitação, aí pode cassar. Mediante delegação do órgão federal competente. Então, quer dizer, quando fala mediante delegação, é mediante autorização, ordem de um órgão federal. Quem recebe ordem de um órgão federal, ou a delegação de um órgão federal, só pode ser um órgão de uma instância inferior, né? De uma circunscrição inferior. Então, consequentemente, a gente imagina que seja um órgão estadual. São responsabilidades do... Quem que tem essas responsabilidades todas aqui, hein? Quem que cuida do processo de formação, reciclagem, suspensão do direito de dirigir, expede licença de aprendizagem, suspende, se for o caso, emite habilitação, seja ela provisória ou definitiva, cassa também, se for o caso. Qual é o órgão que faz isso, hein? É o CONTRAN? CONTRAN não faz nada disso. CONTRAN é Conselho Nacional de Trânsito, órgão normativo. Letra A está fora. DETRAN é um órgão estadual, DENATRAN é federal, CETRAN é órgão normativo também. Os que começam com C são os normativos, não fazem nada, só estabelecem normas. Então aqui, CONTRAN e CETRAN está fora, DETRAN ou DENATRAN. O DENATRAN é o órgão federal que delega essa função para um órgão estadual. Quem que é o órgão estadual que recebe essa delegação? É o DETRAN, letra B. É uma questãozinha assim, não é difícil, mas pelo tamanho dela, você entender isso aqui, costuma dar um pouquinho de trabalho. Então tome cuidado com esse tipo de questão em prova. Vai com calma, analise com paciência, aí você consegue chegar à resposta. Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito têm como objetivo realizar ações em defesa da vida. Será que esse é o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito? Eu acredito que sim. Prezar ali pela ordem, pela boa fluidez e pela segurança. Então, letra A serve. A administração do trânsito, esses órgãos do SNT aqui, ó, do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, tem a função de administrar o trânsito? Sim, nós temos ali órgãos que vão gerir o trânsito também. Então, a letra B também serve como resposta. Policiamento ostensivo de trânsito? Sim, a Polícia Militar é um integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Então, também serve como resposta. Todas as alternativas acima estão corretas? Sim, essa é a resposta. E a dica que eu deixo é, em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, esta será a resposta. O candidato à habilitação inicial deverá submeter-se aos exames. Bom, está começando agora, o que ele vai fazer? Vai fazer exame médico e psicológico? Vai, lá na clínica, né? Você até fez isso certamente. Teórico técnico, vai ter que fazer o exame teórico também, que é a prova teórica. Exame de direção? Também. Então a resposta aqui é todas, né? Letra D. E a dica é, em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, esta certamente será a resposta. A obtenção da ACC, o que é ACC? É autorização para conduzir ciclomotores. Ciclomotores são as cinquentinhas. Obedecerá as mesmas normas para as categorias. Percebam que a própria questão já dá uma dica. Ó, as categorias está no plural. Se está no plural, a gente já pode eliminar aqui onde tem apenas uma. Confere. Ficamos então entre B e D. Então vai obedecer as mesmas normas para as categorias D e C? Absolutamente não, né? D e C é lá na frente, é uma mudança de categoria. Então não é. A resposta está aqui, ó, A e B. Quem vai tirar a ACC, que é a autorização para conduzir os ciclomotores, as cinquentinhas, vai passar pelos mesmos processos os mesmos procedimentos que aquele candidato às categorias A e B.